Olá, meu amigo Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio RWI. Sou Anderson Oliveira e a convite do nosso querido Flávio, estou aqui para fazer um comentário, né, sobre esse cenário de 2020. O que foi 2020, como diz Glória Maria, foi um ano de perplexidade, realmente. Fugiu muito vamos dizer assim, nossas condições normais, né, que aliás já vem fugindo desde 2019, né? Por várias situações, né, que tem impactado negativamente a nossa economia, né, e agora nós temos uma crise humanitária, né, instalada no mundo, e aqui no Brasil vem sendo agravado por situações, né, desde o comportamento da sociedade frente à pandemia, como das próprias autoridades públicas, né, do nosso país, né? Então, assim, para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Covid, né? Já que não tem como a gente não falar, né? Foi um ano que nós sentimos um baque forte por conta da Covid. Hoje nós estamos em cerca de 7,5 milhões de brasileiros infectados, né? Ao somatório do ano, e mais de 191 mil vidas perdidas. Então, um número expressivo, um número triste, né? Claro que alguns dizem, mas só fala das mortes, fala das pessoas que se curaram. Realmente, se a gente for olhar, foram mais de 7 milhões de pessoas curadas ou em processo de cura, né? de melhora, vamos dizer assim, não é nem de cura. Mas aí o que assusta são os casos em que a reinfecção agora, né? Que está comprovado que a mesma pessoa que já teve Covid pode ser reinfectada. E o mais triste de tudo isso é que a gente acaba minimizando as vidas perdidas. 191 mil não tem registros, né, da nossa história moderna, contemporânea, de tantas mortes causadas por uma doença assim. Acho que ao longo da história da humanidade, talvez só a peste bubônica, a peste negra, né, causou tantas mortes como a da Covid, né? Então, assim, claro que assim, tô falando por alto que a gente não tem registros oficiais de quantas mortes tivemos, né? Naquela época era inimaginável, tá? Mas a gente está num número, né? Acho que a maior tragédia humana desde então. E assim, obviamente isso é causado por uma sequência de problemas, desde o comportamento das pessoas frente à pandemia, desrespeitando as regras de isolamento ou de distanciamento. Isolamento também, na época que teve o lockdown, né? Os lockdowns por aí. Mas assim, o distanciamento social não vem sendo cumprido, as pessoas estão aglomerando em festas, casas de show, em bares, restaurantes, né? As pessoas estão convivendo livremente, sem máscara, que é o mínimo de proteção possível, né? E hoje máscara é um símbolo de respeito ao próximo, né? E outro ponto também que impacta é o negacionismo, não só da sociedade, quanto o negacionismo vindo do próprio governo federal, né? E na figura do presidente da República, que ele vem negando desde o início da pandemia, né? Diminuindo a gravidade, e aí estamos com esse número exagerado, né? Um número expressivo, triste, né? De 191 mil mortes, né? Por Covid. Pois bem, então só sabe quem passou por isso, né? Tanto pelo contágio, né? Pelos sintomas, quanto pela perda, né? de um ente querido. E mesmo assim as pessoas alguns ainda isso não foi o suficiente. Bom, e aí isso marca uma série de ações, né, fracassadas do governo federal, a partir do Ministério da Saúde, né, pela inércia na resposta aos problemas da Covid, né, pelo fortalecimento do SUS. O SUS foi quem conseguiu combater, né, minimamente o SUS, que quando eu falo, não é só representado pelo Ministério da Saúde, é toda a rede do SUS nos estados e municípios. Então, foi onde mostrou sua força, né, e que conseguiu atender minimamente as condições da Covid, mesmo que
com as cenas tristes que nós vimos, né, com hospitais lotados, né, com fila, inclusive fila para enterrar, né, com aquelas valas enormes, com vários caixões ali numa vala só, e isso é uma coisa que vai marcar, né. Tivemos aí, além da inércia, né, de combater, tivemos em um momento o ministro da Saúde, Mandetta, atuando, né, na frente contra a Covid, articulando, fazendo papel que o Ministério da Saúde tem que ter, né, já que é o ente central em que ele articula financeiramente, politicamente, administrativamente. E aí, para nossa surpresa, no auge da pandemia, o Mandetta foi demitido pelo presidente, por questões pessoais, questões de vaidade, porque o Mandetta está sobressaindo, né, inclusive fazendo afirmações, né, com base em aspectos técnicos, científicos, né, de combate, orientando a população adequadamente, enquanto o presidente desorientava. E aí se sentiu incomodado e demitiu o ministro da Saúde. E isso, para mim, acho que foi um fato mais que representa, né, foi mais marcante, que representa o que é esse governo que nós temos aí, tá? Então, onde a vaidade fala mais alto do que a saúde da população. Pois bem, então, além disso, o que é que nós temos? Temos o caso do Ministério da Saúde das 6,8 milhões de testes de Covid para Covid, né? Enquanto a sociedade se perdendo, enquanto a sociedade precisando de testes, né? Os municípios, os estados precisando de testes, demandando testes, o Ministério da Saúde estava armazenando no aeroporto de Guarulhos, no galpão dele, né, 7,15 milhões de doses, em que essas 7,15 milhões de doses, dose não, é a vontade de ter já a vacina, né, 7,15 milhões de testes, né, 96% prestes a se perder, ou, né, já com prazo de vencimento já em cima, né, tem uns que estavam para dezembro, outros para janeiro, e aí precisou ser distribuído às pressas, e o governo ele precisou ser chamado pelo Tribunal de Contas, pelo próprio Parlamento, né, o Congresso, para explicações. Isso vem somado, obviamente, a um plano de vacinação que foi lançado dia 16 de dezembro desse mês, né, em que esse plano de vacinação contra a Covid foi lançado depois de muita demora, muita pressão, né, enquanto alguns países já começavam a vacinar, o Brasil não estava nem com seu plano pronto. E quando lançou agora, 16 de dezembro, lançou, obviamente, além da demora, sem cronograma, porque existe ainda um impasse muito grande. Quais serão os laboratórios que produzirão? Isso aí tem gerado um problema muito sério, porque passa desde de uma crise política, né, de uma guerra política entre o presidente e o governador de São Paulo, Dória, né, por conta da Coronavac. Tem uma questão ideológica, porque a Coronavac vem da China, né, que o presidente já afirmou que inclusive que ela não é segura e tudo mais, contrariando os resultados do teste da Coronavac, né, que estão mais à frente, vamos dizer assim, em termos de eficácia, né? Mas aí ficou essa guerra e o próprio ministro, que era interino, que hoje é o efetivo, né, ficou no meio desse fogo cruzado. Inclusive ele em um determinado momento chegou a afirmar que compraria Coronavac, né, comprovado sua eficácia e tudo mais, e aí ele foi desautorizado pelo presidente da República. Então estamos nesse impasse, sem cronograma, sem vacina. O mundo inteiro já está vacinando, né, os Estados Unidos está vacinando ali também, logo aqui do lado, e nós não temos previsão, tá? E a Anvisa criou um cronograma, não, uma medida emergencial, mas até então não foi efetivado, porque nenhum laboratório ainda conseguiu se apresentar para o plano de emergência, tá? E aí um dos problemas aí além da questão da guerra ideológica do presidente, foram criadas outras etapas a mais, em que
tem impedido, né, o laboratório ainda tem dado algumas etapas, alguns passos que os laboratórios precisam seguir. Então, vamos aguardar para ver se 2021 a gente consegue vacinar a população, né? E aí, além de tudo isso, o presidente fazendo campanha, né, contra, dizendo que quem tomasse vacina viraria jacaré. Então, é claro que foi no tom de brincadeira, mas isso demonstra o quão responsável, né, ele tem sido, ou não, né, o contrário, na verdade, né, quão irresponsável ele tem sido frente às questões da Covid, que ele vem minimizando desde o início da pandemia, chamando de gripezinha e tudo mais, né? Já estamos com 191 mil mortes. Tá. E aí, quando a gente vai para o campo da economia, nós temos aí cenário também nada agradável, né? Desanimador, porque nós temos um desemprego elevadíssimo, 14,3%. Já chegamos a bater o recorde de 14,6% no mês de agosto, né? E isso em torno de 14 milhões, né, de 14,1 milhões de brasileiros desempregados ocupados. Isso é muito preocupante. Só que, assim, obviamente, a gente teve o impacto da Covid, mas a Covid não foi a única coisa. Por quê? A gente já vinha com alto desemprego desde 2019. Então, sofremos impacto, né, obviamente, mas não foi só por conta da Covid, né? E o IGPM, que é um índice, né, que é utilizado, de inflação utilizado para os aluguéis, eu destaquei aqui que teve uma alta absurda, já que estamos com 23,14% no acumulado do ano, e o pior patamar desde 2002, quando esse índice era em torno de 15%, ou, desculpa, 25%. Então, isso mostra um desequilíbrio aí, né, que vai impactar, obviamente, os aluguéis, né, nos próximos aluguéis no ano que vem. E aí, 26 milhões desculpa, eu tô lendo outra coisa. É porque eu já separei tanto ponto aqui que é trabalhoso falar 2020 em poucos minutos. Mas veja, nós estamos com o dólar comercial a 5,21, permanecendo acima dos R$5, né? Esse ano foi o ano que ele bateu esse recorde. Inclusive teve aquela frase icônica do ministro Paulo Guedes, dizendo que se errasse mais um pouco, fizesse besteira, o dólar ultrapassava os R$5. Pois bem, não só chegaria a R$5, não só chegou, ultrapassou e permanece. Então, ou seja, a besteira não é pouca, é muita do ministro da Economia, e o euro está R$ 6,38. Então, representa bem aí como é que está a nossa política econômica tem sido conduzida por Paulo Guedes, né, e sua equipe, que criou muita expectativa nas pessoas, mas que aos poucos as pessoas não estão tendo mais confiança. E tanto é que as vendas de Natal recuaram 1,8% neste ano. Tá? Então, assim, tivemos várias situações econômicas, por exemplo, situações positivas, como a criação do Pix, né, foi capitaneada aí pelo Banco Central, que, diga-se passagem, o nosso sistema financeiro é um dos melhores do mundo. Tá? E o Banco Central ele trouxe essa inovação fantástica que é o Pix, né? Que quem quiser saber mais um pouquinho, veja o que é que ele proporciona: transferência imediata, sem custo e tudo mais, né? Você cadastrar uma senhazinha, né? Como é que se diz? Uma chave, tá? Era a palavra que eu estava procurando, uma chave, tá? Então, quem não fez precisa ser feito, tá? É muito importante. Teve o lançamento da nota de R$200, que saiu com o logo Guará, mas que por mim sairia a figurinha lá do cachorrinho vira-lata, né? Que representa bem como é que a nossa economia está se comportando, como uma economia vira-lata, não menosprezando, obviamente, o pobre do animalzinho, né? Mas o que o termo em si representa, né? E aí, ficamos com a queda do segundo trimestre de 9,7%, foi a maior queda do PIB trimestral, 9,7%. Nós tivemos esse recorde esse ano, tá? Inclusive foi no mês de setembro, corrigindo, tá? No mês de setembro tivemos a maior alta
o recorde de desemprego no país, tá? Foi em setembro, não foi em agosto. E aí começaram, né? Tivemos vários panelaços ao longo desse período, por conta das declarações que o presidente fazia sobre a pandemia, né, minimizando. Tivemos situações também relacionadas às mentiras sobre a economia, né? Isso gerou insatisfação e ele chamou inclusive de histeria, né? Que havia uma histeria sobre a Covid, né? E isso gerou vários panelaços ao longo do país, né? E obviamente isso não foi nada agradável, né? Então voltamos aí à era dos panelaços, tá? Como se panelaço fosse resolver alguma coisa, a gente precisa resolver nossas diferenças nas urnas, né? E aí esse ano também teve o fim da caçada ao Queiroz. Queiroz foi achado, né? Queiroz, para quem não lembra, ele foi, né? Ele é o operador do esquema de rachadinha, né? Da Câmara do gabinete de Flávio Bolsonaro, em que ele depositou um cheque de 89 mil na conta da Michele Bolsonaro, e tem ligações aí fortíssimas com o presidente e toda a família, né? Então foi preso, né? Conseguiram achar o Queiroz, e ele é o operador financeiro, né? De acordo com a Polícia Federal, tá? E ele foi preso aonde? Na casa do advogado da família Bolsonaro, Youssef, né? Que aí também está envolvido, foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, né, por receber recursos, né, propina referente lá ao Odebrecht. Então vejam que enrascada o presidente e sua família se encontram referente aos escândalos. E isso obviamente gerou uma insatisfação do presidente, em que saiu aquela icônica... Foi divulgada aquela icônica reunião ministerial de 22 de maio, né, em que ele fala ali abertamente que se for para se envolver a família dele, amigos e tudo mais, ele interferiria sim na Polícia Federal, inclusive demitindo o diretor-geral. Na época o ministro Sérgio Moro ainda era ministro. Então, Moro logo depois... E essa gravação vem sendo utilizada como parte aí como parte da investigação sobre a interferência do presidente na Polícia Federal, tá? Então, logo depois, o ministro Sérgio Moro saiu do governo, porque o seu diretor, né, da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, foi demitido na época. E o Sérgio Moro não ficou nada agradável, obviamente, houve muito atrito com o presidente e ele acabou sendo demitido, né? E aí foi na verdade, como o Bolsonaro colocou, ele foi demitido, como é que ele botou a pedido, tá? A pedido, quando na verdade quem demitiu foi o presidente, certo? E aí tivemos figuras aí como Regina Duarte, passou 2 meses e meio, foi aquele auê, a história do palhaço, do punho e tudo mais, né? Durou 2 meses e meio na Secretaria de Cultura, né? Tivemos a saída de Sérgio Moro, tivemos a saída de Mandetta, várias baixas, né, do governo, e fora que já tinham ocorrido em 2019. E aí essa questão do Sérgio Moro ainda rendeu mais, né? Porque o presidente nomeou Alexandre Ramagem, que é uma pessoa intimamente ligada à família, para o diretor-geral da Polícia Federal. E aí Alexandre de Moraes, ministro do STF, suspendeu a nomeação. Desde então, o presidente nomeou outra pessoa, mas ele tentou fazer isso, colocar uma pessoa, um amigo da família. Então, isso mostra aí como o presidente conduz a máquina pública ao seu favor, né? Em prol dos seus amigos, por nomeações intimamente pessoais, nada profissionais, nada republicanas, né? E além disso, nós tivemos várias situações relacionadas ao meio ambiente. Nós tivemos queimada na Amazônia, não. Na Amazônia nós tivemos aumento, na verdade,
do desmatamento. Nós tivemos uma área de 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Nós tivemos a queimada no Pantanal, né? Foram mais de 2.800 pontos de queimada. Isso entristece muito, né? Nossa fauna e flora foram bastante afetados nessa queimada. E, obviamente, isso é um reflexo do descaso que o Ministério do Meio Ambiente vem tratando a nossa fauna e flora, nossa riqueza natural. Tá? Então, desde o ano passado que nós estamos tendo problemas muito sérios com queimadas e que há vamos dizer assim, uma negação, né, de que seja uma ausência de ação pelo Ministério do Meio Ambiente, quando na verdade está mais que comprovado que o Ministério do Meio Ambiente, inclusive, tirou proteção de áreas como restingas e manguezais, né? Só que essa retirada de proteção, um mês depois, foi suspensa pelo STF, ou seja, o STF hoje é quem praticamente tem governado o país, tentado governar o país, porque para tentar frear os desmandos trazidos pelo governo federal, principalmente na área do meio ambiente, né? E fora isso, nós tivemos várias outras situações, parece piada, mas não é. Tivemos chuva de gafanhoto, meteoro, nós aqui em Pernambuco, chuva de gafanhoto que vem da Argentina para o Brasil. Nós tivemos problemas de enchentes gravíssimas em São Paulo. Nós tivemos, inclusive, água suja em que no Rio de Janeiro, que a companhia lá de abastecimento do Rio de Janeiro culpou micro-organismos, microalgas, não é? Mas estava chegando muito suja, poluída nas casas dos cariocas. Nós tivemos raios, né, no Amapá, causando aquele apagão inteiro. Nós tivemos, como eu falei, a queda de meteorito aqui em Pernambuco, inclusive as pessoas vendendo as pedras na internet, né? Tivemos enchentes, tivemos terremotos, né? Tivemos inclusive tivemos um pequeno tremor aqui em Caruaru, né? Então, parece piada, parece as 10 pragas do Egito aqui no país, mas eu acho que pode ser um sinal dos céus. Meu amigo Flávio, isso é tudo por hoje, né? Eu tenho informações aqui suficientes para passarmos aqui um dia inteiro falando sobre o que foi 2020, tá certo? Mas o que eu desejo de coração mesmo é que tenhamos um 2021 melhor, todos vacinados, tá certo? E que nós tenhamos o que o brasileiro merece, que é emprego, renda, né? Saúde e o mais importante disso tudo, educação, que está em falta. Tá bom? Um abraço, Flávio, um abraço a todos os ouvintes, um excelente 2021 e até lá, se Deus quiser, se Deus nos permitir.